Olá, Cantinho do Sobrenatural. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de abrir espaço para eu contar esse relato, pois isso de alguma forma me ajuda. Vou me chamar de Lucas, mas não é meu verdadeiro nome. Não posso revelar minha identidade, porque o que vou contar aqui pode parecer insano para quem não viveu o que eu vivi e ainda vivo. Decidi escrever porque preciso avisar a quem esteja pensando em fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu tomei uma decisão que na época me parecia a única saída, mas hoje vejo que foi o erro mais grave da minha vida. Esse relato não é uma tentativa de chamar atenção, nem de assustar sem motivo. Eu precisava de um lugar para contar o que fiz, porque sei que o que está prestes a acontecer comigo já não pode ser evitado, mas talvez alguém ainda possa ser salvo. Para entender o que me levou a esse ponto, vocês precisam saber como estava a minha vida antes de tudo. Eu nasci e cresci em uma família humilde. A vida sempre foi dura, mas nos últimos anos parecia que tudo havia piorado. Não tinha dinheiro para nada, às vezes nem para comer direito. As contas se acumulavam, os amigos desapareciam e minha esperança diminuía a cada dia. Via as pessoas ao meu redor vivendo bem, felizes, enquanto eu me afundava em dívidas e no próprio mar de lama. Tudo começou com um desespero profundo. Um tipo de escuridão que tomou conta de mim e que eu achava que nunca teria fim. Era como se o universo me tivesse abandonado, como se tudo estivesse conspirando para que eu me afundasse cada vez mais. Os amigos sumiram, os amores nunca passaram de falsas promessas. Minha família nem sabia da minha situação porque eu não queria preocupar ninguém. Meu trabalho me consumia lentamente com um salário humilhante que não pagava sequer minhas dívidas. Eu me sentia preso, sufocado, como se estivesse afundando em areia movediça. Um dia, sem saber o que mais fazer, decidi buscar uma solução. Não sei exatamente o que me fez chegar nesse pensamento, mas comecei a ouvir histórias, lendas de que algumas pessoas faziam pactos, vendiam a alma para mudar de vida. Era uma ideia absurda, mas na minha cabeça parecia um último recurso. Então eu pesquisei, li fóruns, blogs sombrios e até livros antigos que prometiam ensinar o caminho para realizar o pacto. As instruções eram claras, bastava seguir um ritual específico e, se o pedido fosse aceito, eu teria tudo o que sempre quis, em troca de algo que nunca havia realmente sentido como meu, minha própria alma. Quando chegou a noite em que resolvi fazer o pacto, estava tudo planejado. Fui até uma floresta próxima, um lugar isolado e escuro, onde ninguém podia me ver. Era meia-noite. Levei uma vela preta, uma faca e um espelho, conforme as instruções. Tracei um círculo no chão e me ajoelhei no meio dele. Acendi a vela, recitei as palavras que li em um antigo texto, e então fiz um pequeno corte na palma da minha mão. A ideia era que o sangue selasse o contrato. Não vou escrever as palavras aqui, porque não quero que ninguém tenha a tentação de segui-las. Tudo o que posso dizer é que senti algo estranho, uma presença ao meu redor, como se a escuridão estivesse se movendo, como se algo estivesse lá apenas esperando. Mas depois disso nada aconteceu, absolutamente nada. No fundo, até senti um certo alívio, achando que tudo não passava de uma história tola. Voltei para casa e, nos 3 primeiros meses, minha vida continuou exatamente igual, miserável e vazia. Era como se o ritual tivesse sido apenas uma perda de tempo, uma bobagem da minha cabeça desesperada.
Foi aí que, exatamente no terceiro mês, as coisas começaram a mudar. Do nada, recebi uma oferta de emprego para uma posição bem acima do que eu tinha antes, com um salário que parecia um sonho. Era um alto cargo em uma grande empresa em poucas semanas, comecei a ganhar dinheiro de verdade e rapidamente saí das dívidas. Minha vida passou a se transformar. Eu me mudei para um apartamento novo e sofisticado. Comprei um carro que jamais pensei que poderia ter, e minha conta bancária parecia florescer de forma inexplicável. Eu tinha amigos, convites para festas e mulheres que me olhavam como se eu fosse alguém especial. Minha vida estava finalmente perfeita. As pessoas começaram a me notar, amigos que eu não via há tempos reapareceram e meu nome estava sempre envolvido em boas oportunidades. Tive acesso a lugares e pessoas que nunca imaginei conhecer. Só que essa sensação de triunfo durou pouco, apenas 7 anos. Um dia, voltando para casa após uma balada, senti a sensação de que tinha alguém me observando. Nos dias que passaram, mesmo em casa, sempre havia um frio esquisito, uma presença que eu sentia no canto dos olhos. Às vezes, ouvia sussurros quando estava sozinho, vozes que falavam meu nome e coisas que eu não conseguia entender. Eu comecei a ver vultos, sombras que se arrastavam pelos cantos dos cômodos. Foi então que os pesadelos começaram. Era com uma floresta escura e úmida, onde eu corria sem parar, ouvindo passos atrás de mim. As árvores pareciam murmurar meu nome, zombando, e a cada vez que eu olhava para trás via uma sombra, uma figura de terno negro, sempre com um sorriso macabro. Essas noites de pesadelo se tornaram uma constante, e cada vez que acordava, o cheiro de enxofre pairava no ar, como se alguém ou algo estivesse ali comigo no quarto. Até que, uma noite, ela apareceu. Eu estava sentado na minha sala e quando olhei para o espelho da parede, vi aquela figura sombria, de terno, atrás de mim. Me virei, mas não havia ninguém. Voltei a olhar para o espelho e lá estava ela, com um sorriso frio e olhos que pareciam consumir minha alma. De repente, ela desapareceu feito mágica. Depois daquela noite, minha vida virou um verdadeiro inferno. A presença dela ficou cada vez mais forte e não demorou para ela começar a aparecer em lugares públicos como se me seguisse onde quer que eu fosse. Eu sabia que era ela com quem eu fiz o pacto, aquela que finalmente veio cobrar o preço. Eu comecei a perder o controle da minha própria mente, como se houvesse uma parte de mim que ela estava tomando. Sentia a vida me escapando aos poucos, um pedaço de cada vez, e a cada noite o vazio dentro de mim parecia crescer. Tudo piorou depois disso. O sucesso que eu havia conquistado começou a ruir. Meus chefes, que antes me elogiavam, passaram a me tratar com desprezo. Amigos que havia feito recentemente me evitavam, como se sentissem algo errado em mim. Era como se uma maldição invisível tivesse tomado conta de tudo ao meu redor. Comecei a ouvir vozes, sussurros que só eu percebia, sombras se arrastando nos cantos da minha visão. Eu tentei de tudo para fugir, mas parecia que aquela figura sinistra estava em todo lugar, observando, esperando o momento certo. Cheguei a pensar que me mudando de residência, aquilo ia parar, mas ledo engano. O problema não estava com a moradia, estava comigo. Uma noite eu estava deitado, tentando dormir, mas o sono não vinha. Senti uma presença no quarto, um peso no ar que parecia me sufocar. Me virei para o lado e lá estava ela, de pé, na beira da cama. Seus olhos sombrios me encaravam com uma fome que eu nunca havia visto antes. Ela se inclinou e sussurrou em meu ouvido: "Sua dívida está vencida, Lucas.
Está na hora de pagar. Aquele sussurro soava como 1000 vozes ao mesmo tempo, cada uma mais assustadora que a outra. Eu estava paralisado. Tentei gritar, mas minha voz foi silenciada, como se ela tivesse roubado até minha capacidade de pedir socorro. Ela se aproximou mais e pude ver cada detalhe de seu rosto, cada linha sinistra, cada traço que parecia se distorcer em algo não humano. Seus olhos brilhavam como brasa, seu corpo exalava um odor fétido, e quando sua mão se estendeu para mim, estava fria como a morte. No segundo em que ela me tocou, fui invadido por um frio cortante, uma dor que não era física, mas que queimava minha alma. Era como se minha própria essência estivesse sendo sugada, arrancada pedaço por pedaço. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. E ela sussurrava novamente, a voz cada vez mais baixa, mas que reverberava dentro de mim. Eu sempre cobro o que é meu. Então, ela se foi desaparecendo como uma sombra. Hoje, escrevo isso porque sei que minha vida está no fim. Algumas pessoas mais céticas dizem que entidades das trevas só existem na imaginação, mas posso afirmar com cada fibra do meu ser que isso não é verdade. Não importa o quão desesperado alguém esteja, não há nada que justifique vender sua alma. Eu sei que agora estou condenado, mas se minha história puder servir de aviso a alguém, talvez tudo isso não tenha sido em vão. Por isso, imploro a você que ouve esse relato, não cometa o mesmo erro que eu. Quando a escuridão parece esmagadora, por mais que pareça tentador, por mais que pareça uma solução rápida, não peça ajuda às sombras, porque o preço cobrado será você mesmo e a dívida nunca será quitada.